Falando no Banco Master, tem informações sobre o Daniel Worcaro, né? O dono do Banco Master, ele foi solto depois de uma decisão da Justiça. O Daniel Worcaro havia sido preso, né, naquela operação, portanto, que investigava, né, as ações relacionadas ao Banco Master e também sobre o Banco Regional de Brasília, né? E sobre a forma com que eles, vendiam, né? Com uma promessa de lucro exorbitante, o que na prática não se dava como algo concreto. Fato que o banqueiro Daniel Worcaro foi solto depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Worcaro deixou o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos. Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras medidas restritivas durante as investigações. E aí, Consentino, claro que fica aquela impressão de que os poderosos e ricos, né, eles ficam pouco tempo na cadeia, pouco tempo presos. O Worcaro foi preso quando estava no aeroporto, quando estava praticamente saindo do país. Acho que é sempre esse o problema, né, Diego? A impressão da impunidade que a gente ainda tem dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Então a gente precisa entender o quanto que as leis ainda estão acompanhando dentro do processo, do devido processo legal, o quanto que as nossas leis ainda estão acompanhando o evoluir da sociedade e a punição dos crimes, não só dos crimes menores, do chamado ladrão de galinha, mas também dos crimes de colarinho branco, né? O quanto que a nossa legislação precisa estar sempre em dia, sempre aperfeiçoada, diante de um aparato muito mais complexo, muito mais evoluído do ponto de vista tecnológico de crimes de alta envergadura como esses crimes financeiros, né? Quer dizer, o quanto que a gente tem que ter cuidado de tratar esses crimes do ponto de vista da responsabilização dos indivíduos, né? Tomando cuidado com as instituições, com as empresas e com as pessoas também envolvidas, né? Os correntistas e tudo mais. Então, esses crimes financeiros, eles sempre trazem essa ameaça, essa dificuldade, aquilo que a gente chama na economia também de risco moral, né? Quando que o governo, de alguma forma, ajudar, ou os mecanismos, as instituições, de alguma forma, ajudar a salvar esses bancos, essas instituições que incorrem nesses termos, não serve um risco moral do ponto de vista distintivo a essas práticas por outras instituições correlatas, né? Então, acho que é importante a gente situar essa diferença entre o CPF, entre o indivíduo, e do ponto de vista do CNPJ, para evitar crises que contaminem o sistema financeiro, contaminem a economia nacional. Acho que tudo isso precisa ser muito bem olhado aí pelas autoridades, mas também sem perder de vista a questão da impunidade, né? A gente precisa dar punições à altura para indivíduos que transgridem essas legislações, para que a gente não venha a incorrer sempre no mesmo erro e ver um novo capítulo sempre reeditado desses escândalos aí dentro do sistema financeiro nacional. Pois é, Aldo, mas essa, né, a soltura do Worcaro, estava lendo aqui os comentários no YouTube, muita gente falando justamente sobre, não só uma impressão, como eu disse, uma realidade, né, que os ricos ficam um pouco tempo na cadeia. Eu acho que o judiciário está no banco dos réus em duas questões. A primeira questão é essa, que ele enche as cadeias de pessoas que cometem crimes de menor poder ofensivo e alivia para quem comete crimes que causam bilhões de prejuízos, como é o caso desses operadores, gestores do Banco Master. Então, isso é uma desmoralização da justiça, é um desprestígio, uma deslegitimação da justiça, na medida em que ela tem essa conduta enviesada de punir os fracos e aliviar os fortes. O segundo elemento que coloca a justiça no banco dos réus é aquilo que nós vimos essa semana, aquela pesquisa divulgada sobre os 55 mil supersalários. Boa parte desses 55 mil supersalários são de juízes e procuradores, quer dizer, o Brasil é o país que mais tem supersalários no mundo. Isso é vergonhoso, quer dizer, então o judiciário deveria operar para preservar a moralidade pública, ele fere completamente a moralidade pública, porque, na verdade, esses subsalários são uma prática de corrupção desavergonhada. E o judiciário, que deveria ser guardião da Constituição, guardião das leis, guardião da moralidade pública, é um dos elementos fundamentais dessa prática odiosa, que é a prática dos privilégios inaceitáveis.